Como eu passei na polícia militar, sendo muito ruim na escola, um cara que não sabia ler direito, não gostava de ler, não gostava de estudar, filho de um pai que foi boia fria, cortador de cana, borracheiro, filho de uma mãe que trabalhava em fábrica. Todas essas dificuldades eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Olha, para eu ser ruim, ainda tinha que melhorar muito. É um vídeo que, olha, hoje promete. Sem mais delongas, pessoal, pedir para você se inscrever nesse canal, deixar seu like aqui. A gente precisa que você comente aqui embaixo se você também está nessa. Ninguém acreditava em mim. Como a minha família sabia que eu era ruim, né? Eles me achavam muito preguiçoso para estudo, então meu pai sempre me forçou para trabalhar. Então eu cheguei a carregar feira em supermercado lá em Pernambuco. Você embala de graça, bota a feira no carro de mão e entrega para a pessoa na casa dela, né? Antigamente fazia isso. Não tinha essas combis que deixa a feira na moto. Então a pessoa dava o que ela quisesse para a gente, né? Então tinha gente que dava alguma coisa, tinha gente que não dava nada, mesmo você fazendo aquela viagem ali. Mas, enfim, cheguei a trabalhar de tudo que você pode imaginar, em farmácia, na CIA. E eu comecei a ser demitido, né? Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fosse bom nos meus empregos, eu acabava sendo demitido. E isso me deixava com muito medo em relação ao futuro. Eu estava na fábrica que eu trabalhava, na Guararapes, que é a fábrica de Riachuelo, e uma pessoa com 45 anos foi demitida, né? E era muito difícil para ela conseguir emprego já com essa idade. Ninguém queria dar emprego para ela, né? Porque isso dentro da área dela. Eu fiz muitos cursos, eu fiz curso de vigilante, na época curso de datilografia, naquelas máquinas de escrever, eu sou muito antigo, pessoal. Eu fiz CorelDRAW, Photoshop, já fiz o curso de vigilante, ia fazer o curso de vigilante de carro forte. Tudo que você imaginar, eu estava fazendo, me especializando para conseguir um bom emprego e eu não conseguia. Eu só conseguia... eu não passava nas entrevistas porque eu falava um português muito errado na época. Eu tinha umas roupas muito ruins, um corte de cabelo muito ruim, eu era horrível, sofrido, a calça toda manchada, enfim, eu não conseguia passar para um bom emprego. Então eu não conseguia furar essa bolha. Como é que eu sobrevivia? Fazendo bico ali, botando uma areia para dentro, limpando o mato, até o ponto que eu fui catar lixo. Material reciclado, né? Pegar alumínio para vender, que eu vi um cara dizendo que tirava R$10 por dia na época. Eu disse, rapaz, se ele tira R$10 por dia, né, dá para eu trabalhar tranquilo nisso aí. Dava R$300 por mês. Na época era um bom dinheiro. E aí eu não sabia de nada, juntei um monte de lata de ferro. O cara disse, não vale nada essas latas aí. Acordava de 3 horas da madrugada, você tem que acordar de 2. Porque se você acordasse de 3, tem lugares que você ia passar que o pessoal já tinha passado e você perdia. É muita gente que sobrevive do lixo. Cheguei a trabalhar no sinal de trânsito da Agamenon Magalhães. Então, foi nesse sinal de trânsito que eu vendia coisas ali na rua que eu me desesperei. E eu acho que eu nunca aceitei as coisas que a vida me deu. Eu fiquei muito revoltado. Eu digo, não aceito isso, porque às vezes eu trabalhava o dia todo naquele sinal vendendo cartão de poesia fantasiado e não conseguia vender, né? E isso me revoltava muito, né? E eu disse, eu não vou mais, eu não quero viver a situação. Eu sentei ali, comecei a chorar, o pessoal me consolou. Eu disse, bicho, eu vou fazer alguma coisa para mudar de vida. Meu primo já era concursado e eu não sabia como funcionava os concursos públicos. E eu tinha sido expulso, nem contei a vocês, tinha sido expulso da casa do meu pai, ido morar com minha irmã, mas antes tinha tentado sobreviver aqui em Natal. Voltei para Recife. E foi uma época de muito milagre, porque quando eu fui expulso da casa dos meus pais, tinha dia que eu não tinha nem o que comer. Eu saía na rua incrível, velho. Eu achava R$5 era meu café da manhã, eu ficava feliz. E aí comecei a dar aula de teclado, enfim, mas não consegui me sustentar, voltei para Recife. Em Recife, comecei a trabalhar na rua. E aí me revoltei e todo mundo falando do concurso APM, né?
Só que eu não sabia como funcionava concurso, não sabia de jeito nenhum. Então eu achava que era fazer inscrição e fazer a prova. Se você soubesse, soubesse. Se você soubesse, beleza. Aí fui fazer a prova. Assim, eu não sabia a maioria das questões, mas eu consegui uma classificação. E meus amigos não conseguiram. Amigos que estudavam melhor que eu já e tinham uma boa educação, não conseguiram tirar a nota que eu tirei. Fiquei na posição 11.000. De 100.000, eu fiquei na posição 11.000. Mas quando eu peguei a prova, eu fiquei extremamente feliz, porque eu disse, cara, tá aqui minha salvação. Eu não sei isso aqui, mas se eu for para casa estudar, cara, eu vou ter um salário, vou ter um emprego garantido pro resto da vida. Né? E aí meu pai ficou sabendo e disse para mim que ia ter o concurso da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte. Meu pai pagou minha inscrição, pagou minha passagem, eu vim para Natal fazer o concurso, teve fraude, a galera já estava com a prova na parada de ônibus, aí o concurso foi suspenso. Eu estudava muito para esse concurso, muito, mas eu tinha pouco tempo porque o edital tinha 30 dias. Né? Mas antes de vir para Natal, que eu vim para Natal só fazer a prova, eu falei com minha mãe para estudar 30 dias na casa dela. E foi um momento muito difícil porque eu tentei ligar o ventilador consumiu muita energia, a mãe não tinha condições de pagar aquela energia, então eu estudava no calor. Eu ia para a praia treinar pela manhã pro TAF, mas é assim, um treino louco. Você ia correndo, quando cansava, parava, fazia flexão, cansava, parava. Eu não sabia como treinar para o TAF, né? Hoje tem muito acesso à informação. Naquela época, pessoal, se você quisesse estudar, você tinha que ter livros. Livros era caro, então eu pegava muito livro usado. Eu me lembro que eu fui no Sebo, comprei uma gramática por R$2. Até hoje eu tenho essa gramática. E eu olhava o assunto no edital e ia estudar. E todo mundo só falava, cara, é só estudar, se esforçar muito. Eu digo, então vou me esforçar como eu nunca me esforcei na vida. E eu disse, pela primeira vez na vida eu vou fazer uma coisa que eu vou dar o máximo. Então eu começava de manhã treinando pro TAF, voltava, estudava, mas eu tirava muitas pausas, isso me ajudou. Terminei esse período, vim fazer a prova, teve a fraude, e aí fiz o concurso de novo. A prova era às 13 horas, eu cheguei na parada de ônibus às 8 horas. Naquela época não tinha muita informação, né? Esse negócio de você olhar o local da prova antes, para no outro dia você já saber mais onde era. E eu estava na parada de 8 horas, só que é o centro da cidade. Então as empresas diminuíram o fluxo de ônibus, né? E só tem um ônibus nesse dia de 12:30. Ele saiu do terminal. Então tinha meia hora para chegar lá. Eu disse, não vai dar tempo. Leva em torno de 40 minutos. Quando chegou no próximo, a gente saltou do ônibus, pegou um táxi. Eu e meu colega disse, teu colégio é onde? Eu disse, é o Ateneu. Ele disse, é perto do meu. Ele parou na porta do colégio, porque ele que estava pagando o táxi, jogou a carteira dentro do táxi. Eu perguntei pro porteiro, onde é o Ateneu? Ele apontou assim, para lá. Eu saí correndo, olha, não tinha como acertar onde era aquele colégio, enfim. Porque a minha esperança é chegar cedo, procurar o endereço. E eu fui correndo. Fui o último a entrar no colégio. E meu colega que desceu na porta não conseguiu. Eu consegui entrar no colégio, fiz a prova, fui aprovado, né? Mas eu usei uma estratégia, né? Por exemplo, eu sabia que eu era muito ruim em matemática. Então eu estudava só as coisas fáceis de matemática. E as coisas fáceis caem no concurso, pasmem. Então português, eu estudava só as coisas fáceis de português e eu acertei as coisas fáceis, a nota não era alta. Mas as matérias eram básicas, né? Português, matemática, história e geografia. Então história era a minha estratégia. Então eu estudei mais história do que eu estudei português e matemática. Eu acho que é um erro das pessoas hoje não ter um objetivo, olhar para o edital e não traçar um plano onde ele vai atingir uma nota máxima, onde ele vai atingir um mínimo, os pontos fracos dele, os pontos fortes, não fazer uma estratégia, né? Então de 20 questões de história eu acertei 18, né? Então eu tirei uma nota muito alta. Colegas mais capacitados que eu, que chegaram a me dar dicas de estudo,
foram reprovados, tiraram notas altíssimas em português e matemática, mas foram reprovados porque tiraram nota baixa em história e geografia, porque eles não gostavam de estudar história e geografia. Então, eu fui aprovado, na época era regionalizado, eu tinha colocado para Natal, eram 300 vagas, né? Eu fiquei mais ou menos na posição 600 e pouco. Depois, não ficou mais regionalizado, eu tirei 61 pontos. Quem tirou 51 e colocou para o interior, entrou na minha frente. Mesmo o cara tendo menos pontos que eu, como era regionalizado, depois desfez essa regionalização e ficou uma turma só. E aí foram chamando diversas turmas. Eu fui cadastro reserva e fui chamado em 2010, no último dia de validade do concurso. Então isso foi, assim, para mim, isso foi uma prova de que eu poderia fazer as coisas com esforço, né? Eu não sabia que você tem que botar esforço nas coisas, era muito voador. E eu estudei muito, cara, em 30 dias, estudei pra caramba. Tinha a hora de dormir. Aí eu comprei um café solúvel, porque eu tenho muito sono depois do almoço. Eu comprei um café para não dormir depois do almoço, né? Mas a estratégia, galera, mais eficiente hoje é você tirar um pequeno cochilo, né, depois do almoço. Estudei muito e passei. Hoje eu não tenho pretensão de fazer um novo concurso, porque eu tenho uma carreira. Eu vou chegar a ser subtenente, né? Subtenente aqui, o salário pode chegar até 14 mil reais. Então eu já sou terceiro sargento aqui. Em 2026 vou sair segundo sargento. Depois de 3 anos vou sair primeiro, e aí encerro minha carreira aqui. E muita gente não entende, né? Faz para a Polícia Federal, mas eu já ganho, né, juntando todas as minhas fontes de renda, mais que um policial rodoviário federal. E não compensa hoje fazer outros concursos. Eu sei que vocês não entendem isso, né? Mas muitos policiais vivem bem, né? Principalmente nessas graduações de segundo sargento, primeiro sargento. E não compensa, galera, já com família, a gente tem diversos imóveis aqui, ir lá fazer o concurso, passar 5 anos para passar no concurso, eu vou ter 46, vou entrar, vou lá para o norte, começar tudo de novo, se eu já ganho bem, muito bem, aqui no local que eu gosto, perto da minha família, perto de tudo. Então isso faz muita diferença e hoje eu me sinto muito realizado como policial militar. Por quê? Para minha família, quando eu chego lá, né, onde eu morava, que eu vejo de onde eu saí, onde minha mãe mora, o pessoal me vê como uma pessoa rica, né, porque eu tenho meu carro, enfim. Se você ganha acima de 5 mil reais, você está acima de 95% da população. Quando eu chego lá, todo mundo ganha um salário mínimo para pagar aluguel, pagar conta de luz, pagar muita coisa e sobreviver com aquilo ali, né? Então, hoje eu me sinto bastante realizado, consigo fazer tudo, consigo ir para um restaurante legal, consigo pagar a escola do meu filho, plano de saúde do meu filho, ter o carrinho quitado, ter minha casa quitada, tudo direitinho. E eu não... A polícia tem as dificuldades dela, né? Mas eu sou extremamente realizado e considero um sonho realizado e considero que eu venci na vida. Então essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que a gente tem os nossos cursos aqui, que eu esqueci de falar. Temos os nossos cursos para PM Sergipe, Polícia Penal da Paraíba, Polícia Penal do RN. E o método estudativo, eu sou psicólogo, a gente desenvolveu um método estudativo que tem aprovado muitas pessoas que querem passar em concurso, mas têm dificuldades. Então eu desenvolvi esse método e já aprovou muita gente. Esse foi o vídeo de hoje, um abraço a todos, fiquem com Deus.